Bom dia, seja bem-vindo. Vamos receber o professor Eduardo. Bom, inicialmente queria agradecer o convite, discutir um pouco com vocês sobre gamificação das atividades preparatórias para experimentos, Começar com uma ressalva, porque eu estou com a responsabilidade de falar aqui para químicos. Eu sou biólogo e eu dou aula de bioquímica, então eu tenho um pé na química, que é o suficiente que a gente precisa para sobreviver dando aula de bioquímica. Eu vou contar para vocês um pouco de uma experiência ao longo aí dos últimos 16 anos que eu dou aula de bioquímica lá na Unicamp, e onde eu procurei transformar um pouco o cenário da disciplina de bioquímica. Então, eu vou contar um caso aqui da disciplina de bioquímica para o curso de biologia, e que atualmente a gente usa bastante de metodologias ativas e um pouco de gamificação dentro de uma disciplina de laboratório, Então, a gente mistura aula prática com tecnologia e um pouco de gamificação. Então, vou começar dando um pouco do cenário. Bom, esse daqui é o cenário quando eu assumi a disciplina. Então, era uma disciplina que tinha uma estrutura bastante tradicional. O único não tradicional eram 8 horas por semana de bioquímica, Dessas 8 horas, 40% de laboratório. Era no segundo semestre. Antes dessa disciplina, eles tinham um semestre de química geral e um semestre de biologia celular. O conteúdo da disciplina era tampões, termodinâmica, proteínas, enzimas e metabolismo. Aí tinha uma desconexão entre teoria e prática, então eles tinham 4 horas de laboratório, tinham 4 horas de aulas expositivas. Existia essa desconexão entre teoria e prática, então eram praticamente 2 cursos paralelos, um com laboratório e um de aulas teóricas. Eles tinham cada sessão, então um experimento, então uma vez por semana eles tinham um experimento, mais ou menos 12 diferentes. A parte teórica tinha grande ênfase no conteúdo e na instrumentação. Então, era um laboratório basicamente voltado para a instrumentação, para aprender a manusear equipamentos de laboratório, vidraria, preparar solução, fazer reações e algumas técnicas específicas de bioquímica. 2 turmas de 40 alunos e 3 professores que atuavam de forma independente. Então, hoje é a minha aula, amanhã divide aquele programa lá em 3 e cada um resolve o que vai fazer quando estiver na condição da sala de aula. Hoje em dia, essa disciplina já foi partida em 2, então não existe mais uma disciplina de 8 créditos. Isso aqui foi dividido em 2 de 4. A parte que eu vou falar especificamente, não são 8, são 4 aqui, 60% de laboratório, saiu, continuando na mesma posição do semestre, depois de Química Geral e de Biologia, e saiu toda a parte de metabolismo, que formou uma disciplina à parte. Então, a gente ensina tampões, termodinâmica, proteínas e enzimas. Foi feita uma integração completa da parte teórica e prática da disciplina. Então, aqueles 12 experimentos que eram coisas isoladas foram reorganizados em 3 atividades mais complexas, integrados com o conteúdo. Agora, dá-se, então, ênfase na resolução de problemas e o desenvolvimento da autonomia dos alunos. A gente teve uma expansão no curso de Biologia, então agora não são mais 2 de 40, são 2 de 45. E a gente tem atuando na disciplina 5 professores, que atuam de forma coordenada. Além disso, normalmente nós temos monitores de pós-graduação, de graduação, além dos voluntários. Então, esse daqui, 1 e 1, normalmente é o que a gente consegue bolsa, Mas a gente sempre tem muitos alunos que participam voluntariamente. Esse semestre aqui, por exemplo, nós estamos com 3 alunos de graduação que estão atuando aí nessa disciplina sem bolsa. E o desafio, um dos desafios grandes, então, dessa disciplina foi que a hora que a gente pensa em fazer alguma coisa mais complexa, mais elaborada, um laboratório onde o aluno vai ter que pensar nos experimentos, planejar protocolos, trabalhar dentro de uma abordagem mais ativa. O primeiro impacto que a gente teve foi que a gente, então, pesquisando como que a gente poderia desenvolver atividades práticas nesse sentido, formando o aluno para ter essa autonomia na hora de fazer experimentos e de planejar essas práticas. O primeiro choque foi que, a hora que a gente bolou algumas estratégias de aula, no começo foi uma tragédia grande, porque o negócio não saía. Então, eles estavam muito abaixo daquele fluxo lá que o Nelson mostrou, então eles não conseguiam resolver isso. Daí o desafio era muito grande. E aí a gente, então, entrou, além da questão da resolução de problemas, com a questão do desenvolvimento da autonomia.
Então, a gente conseguiu entender que esses alunos não tinham uma autonomia e uma maturidade para chegar naquele nível que a gente queria. Então, isso foi organizado que, ao longo do semestre, então, a gente tenta conduzir os alunos para atingirem essa autonomia. Vou mostrar aqui o programa da disciplina, para vocês terem uma ideia como está organizado. Esse aqui é o desse semestre, então essa disciplina está acontecendo segundas-feiras, das 7 às 11 da noite. Primeira aula foi a apresentação, né? Então, a introdução ao laboratório, como é que funciona o laboratório, quais são as regras, né? Uso de EPI, de EPC, todas essas coisas. E uma coisa que já aconteceu diferente na introdução ao laboratório foi, baseado em relatórios e dados dos anos anteriores, aonde que eles causam, onde que eles têm maior dificuldade na hora de fazer as atividades do laboratório, a gente fez um apanhado e deu um feedback para os alunos na introdução já. É claro que eles ainda não sabem o que vai acontecer, mas a gente já chamou a atenção para alguns pontos específicos. A gente começa com sistemas tampão, então eles tiveram lá uma aula que é focada no experimento, depois eles têm uma sessão de planejamento, execução, agora vão ter algumas aulas sobre proteínas, depois eles vão ter planejamentos, execução, né? Depois tem uma sequência aqui sem nenhuma aula de laboratório e volta para a parte de enzima. Aqui é a sigla dos docentes que estão responsáveis por cada uma dessas atividades. Então, eles têm algumas aulas teóricas e eles têm 3 grupos grandes de experimentos, que são esse daqui. Quando é PL, prática de laboratório, né? Então, eu tenho tampão, planejamento e execução, é o primeiro bloco. O segundo, aminoácido e proteína, planejamento, execução e execução. E o terceiro bloco aqui. Tá? Então, as coisas que eu vou falar, eles são... A teoria, é claro, é para ajudar os alunos a conseguirem realizar essas atividades, mas eu vou falar especificamente agora de como que as atividades práticas estão organizadas. Bom, então, esse daqui é o desenho do curso, né? Então, tem esse bloco aqui, onde eles trabalham com conceitos de NPK, sistemas tampão. Aqui, estrutura de proteínas e fatores que alteram as estruturas de proteínas. Então, todo esse conteúdo aqui é relacionado, né? As 3 atividades que eles têm que desenvolver estão nesses 3 blocos. A primeira atividade fala de fatores que afetam o funcionamento dos sistemas tampão. Eles têm que trabalhar com o equilíbrio de Hans-Hasselbalch, vão trabalhar com uma equação. Atividade 2, sobre estrutura de aminoácido, proteína, ionização de aminoácidos, carga elétrica dos aminoácidos. E atividade 3, interação enzima-substrato, cinética, fatores que influenciam a atividade de enzima e curva padrão. Né? Uma de planejamento, 2 de execução, e aqui o planejamento, aqui uma e uma, né? Aqui uma e 2. A primeira atividade, então, o que a gente fez? Como o assunto é de sistemas tampão, bom, então a gente organizou essas 3 atividades em níveis de complexidade. A gente usou como referência aqui para esse suporte de autonomia esse cara aqui que chama Stefano. A gente pegou todas as atividades que são desenvolvidas pelos alunos em sala de aula e a gente mapeou de acordo com o grau de autonomia que esse aluno precisava desempenhar. E a gente fez em 3 categorias, né? A categoria organizacional, a procedural e cognitiva. Então, isso aqui é basicamente o que o aluno tem que fazer ao longo de cada uma dessas atividades. E, se vocês repararem aqui, a atividade 1, eu tenho mais coisas com níveis baixos, médio, de autonomia, menos com nível alto. Aumenta um pouco a complexidade aqui na atividade 2, onde ele trabalha mais com nível médio e algumas coisas em alto. E na atividade 3, onde praticamente todas essas atividades, tarefas que os alunos desempenham, têm que trabalhar com nível mais alto de autonomia. Então, para dar alguns exemplos. Escolheu os membros do grupo, né? Então, isso daqui é uma coisa que ela demanda, né? Está dentro da categoria organizacional, demanda um nível de autonomia alto, tá? E é uma coisa que a gente não, a gente suprimiu nesse ano e no ano anterior, porque os alunos eles não têm essa autonomia, essa capacidade de escolher um bom grupo de trabalho para fazer a atividade de laboratório, tá? Basicamente, esses grupos eles são formados, quando espontaneamente, baseados nas relações de amizade dos alunos, tá? Eles não pensam que eles vão ter um trabalho para ser realizado e que o ideal seria montar uma equipe onde eles conseguissem atuar nesse trabalho da melhor forma possível. Se a gente traçar isso com um paralelo com o que faz parte do cotidiano deles, a hora que eles vão jogar bola lá no final de semana, tem que escolher o time, eles têm várias estratégias, né? Escolhe primeiro os 2 capitões, o pessoal já pega os 2 que são bons de bola ali, então já bota para tirar para o ímpar, porque eles não vão estar no mesmo time, né? Aí o cara que ganha já fica de olho, vai ver se tem um goleiro, 2 goleiros, né? Se tiver 2 goleiros, beleza, deixa o goleiro para depois. Se tiver só um, o cara já cata o goleiro para ele.
esse tipo de estratégia que eles fazem na hora de resolver, montar uma equipe para resolver os problemas de laboratório ao longo do semestre, não funcionava, e a gente acabava tendo dois problemas. A relação de amizade e de cumplicidade, que fazia com que, às vezes, uns trabalhassem pouco e outros trabalhassem muito, e a hora que a gente faz o grupo sem ser espontâneo, isso acaba desaparecendo, porque não existe essa cumplicidade, acaba um cobrando o outro. Tá? E um outro fator é que a gente recebe muitos alunos que fizeram um curso técnico, e normalmente tinha sempre o grupo dos alunos que fizeram o curso técnico. Então, era um grupo totalmente diferenciado, que ficava na mesma bancada e levava metade do tempo do que o resto da classe levava para fazer todo o resto das atividades. Então, era separar um pouco essas relações de amizade e minar os alunos do grupo técnico por todos os grupos da classe. Aí eles contribuem mais com esses outros. Então, isso aqui não existe mais, né, por conta desse alto nível de autonomia, isso é justamente a primeira atividade. Então, fica por nossa conta, causa alguns descontentamentos, às vezes a gente tem que gerenciar alguma coisa, mas, de maneira geral, acaba dando certo. Tá? Definir a necessidade, por exemplo, de preparar os reagentes para fazer o problema. Na primeira atividade, a gente praticamente dá para os caras, vocês vão precisar disso. Tá? Na segunda, a gente dá as coisas que eles têm disponíveis e eles escolhem o que eles vão usar. E na atividade 3, eles têm que preparar tudo. Então, ele tem que saber o que ele vai precisar e saber fazer o que ele vai precisar. Tá? Necessidade de coletar mais dados. Então, nessas duas aqui, a decisão de saber se os dados que ele tem já são consistentes para eles explicarem o que eles precisam explicar não é tão complexo quanto a gente vai trabalhar com enzima, tá? Porque ele tem um fator complicador a mais aqui nesse experimento. Tá? Não vou passar por todos, mas a gente fez a organização do currículo, então, procurando deslocar os alunos para um nível maior de autonomia ao final do semestre.